Vamos encerrar a hidrostática falando do empuxo, da lei de Arquimedes, ou princípio de Arquimedes, né? Pode-se usar os dois termos, né? De qualquer maneira, nós vamos nos referir a princípio de Arquimedes. Na verdade, o que Arquimedes descobriu é uma força da natureza, a força exercida por um fluido quando um objeto está nele inserido, né? De forma que esse princípio de Arquimedes foi enunciado ainda na Antiguidade, né? A descoberta dessa força, né? É sempre bom falar de Arquimedes, né? Certamente um dos maiores matemáticos, né, na história da humanidade, certamente o maior na antiguidade. É o que dizem muitos historiadores, né? Mas o Arquimedes não era só matemático, não, ele era físico e cientista, mas ele lidava com temas que hoje em dia realmente pertencem ao domínio da física, não é? O Arquimedes escreveu várias obras, né? De forma que algumas da matemática pertencem ao domínio da matemática, como, por exemplo, as espirais, né? E também, do ponto de vista da física, ele chamou atenção para o centro de gravidade, né? O centro de gravidade. Hoje em dia, chamamos o centro de gravidade de centro de massa, né? Mas pode-se usar centro de gravidade sem nenhum problema. Mas o que eu acho interessante do Arquimedes é que ele não era só teórico, ele era experimental. E isso é fantástico. Isso é fantástico. Porque são poucos os cientistas, né? Newton pertencia a essa categoria, né, de teóricos importantes e também muito ligados à experimentação. Galileu, temos vários exemplos, né? Mas o Arquimedes era experimental. Então, ele tinha métodos para se determinar o centro de gravidade, pendulando um corpo, passando uma linha reta, depois por um outro ponto. É muito interessante. De forma que, mas ele também se tornou muito importante por conta do tal do princípio da alavanca. Na verdade, é um estudo bastante importante e também lidou com a questão do equilíbrio dos corpos, né? Além de ter sido um dos maiores matemáticos da antiguidade, né? Ele é inventor do parafuso, né, que tem muitas aplicações, né, esse tipo de parafuso de Arquimedes. Ele também construiu artefatos, né, militares, né? Esse aqui é um espelho que lançava luz, né, sobre os inimigos, que no caso, para azar do Arquimedes e de Siracusa, eram os romanos, né? Porque os romanos acabaram conquistando Siracusa e na invasão morreu Arquimedes, que foi uma grande perda na realidade, né? Um soldado inadvertidamente matou Arquimedes, né? E, claro, essa construção maravilhosa, né, da espiral, né, de uma função, né, que se escreve, às vezes, sob essa forma aqui, né? Mas alguns acham que Arquimedes foi o precursor, né, do cálculo, porque ele tinha um método chamado de exaustão para calcular a área sob uma parábola, né, dividindo em várias áreas menores e somando, né, e efetuando a soma, né? De forma que alguns acham que esse princípio ou método da exaustão seria o precursor do cálculo diferencial integral. Não sei, isso é uma questão de visão, não entro nessa discussão. Mas, de qualquer maneira, que era um método bastante interessante. Muito bem, a história é a seguinte: o rei estava desconfiado do seu ourives e queria que o Arquimedes resolvesse um problema para ele. Seria a sua coroa, né, feita de ouro puro, ou era só um banhozinho na superfície, né? Então, entregou esse problema para o Arquimedes, né? Veja só, o rei tinha tanta confiança no Arquimedes, né,
que colocou até mesmo uma questão aparentemente comezinha como essa, né? Mas para o rei era importante. De qualquer maneira, veja bem, o fato é que alguns dizem que ele estava na banheira, isso não importa. O fato é que ele colocou a coroa, né, num líquido, certamente água, né, e percebeu exatamente isso que a gente está vendo aqui, né? Veja, o peso, ele verificou isso. Olha, o peso da coroa, quando no ar, antes de inseri-la na água, é maior do que o peso da coroa na água. Está aqui, olha. O peso da coroa é menor quando inserimos a coroa na água. Foi isso que ele percebeu. Alguns dizem que ele estava numa banheira quando ele percebeu isso, né? Deve ter colocado a coroa na água, né? Bom, não importa, o fato é que foi essa experiência que ele fez. E o que ele verificou é bastante simples, né? É que o peso aparente, né, era menor na água. E dizem que o Arquimedes teria saído nu, né, gritando pelas ruas, Eureka, Eureka, Eureka. Eureka passou a ser, né, na verdade, sinônimo de descoberta, porque era isso que ele estava anunciando. Descobri. Eureka passou a ser sinônimo de descoberta, né? Muito bem, mas ele anunciou uma lei. Eu estava dizendo que lei, para mim, ou princípio, é indiferente, né? Porque... E essa lei, né, que ele acabou se dando conta experimentalmente, né, fez várias experiências, né, ele percebeu que qualquer objeto que esteja submerso ou parcialmente, porque não precisa estar inteiramente submerso, né, em um líquido, ele sofre, mas na verdade também vale para um fluido qualquer. Na verdade, aqui eu colocaria um fluido qualquer, porque pode ser no ar também, pode ser no ar. Então, de um fluido, né? Estamos estudando mecânica dos fluidos, né? De um fluido sofre a ação de uma força vertical, de baixo para cima, né? E essa força, ela tem um nome chamado de empuxo. Isso é empuxo. O módulo dessa força, né, ela é igual ao peso do líquido que ela desloca. Está aqui. Está aqui. Mas como é que eu calculo, né, o peso do líquido deslocado, né? É dado pelo produto da densidade do líquido vezes o volume do líquido deslocado, é o volume do líquido deslocado, né, vezes G. É simples, é bastante simples a expressão, né, para essa força, né. Essa força, então, recebe o nome de empuxo, né? Então, lembrando as principais características, né, essa força ela é sempre dirigida para cima quando nós temos um corpo, né, que nós colocamos, né, numa superfície qualquer, né? Aqui eu estou falando então da água, né? Água. Então, se ele está imerso, submerso, surge a ação dessa força, conhecida como empuxo. Empuxo, né? Essa foi, então, a grande descoberta, né, de Arquimedes, né? A gente pode entender essa força quando eu considero um cubinho dentro da água, uma figura geométrica simples, né? Senão a coisa passa a ser um pouco mais difícil, né?
Então, se eu considerar um cubinho ou um cilindro imerso na água, é fácil de entender. Aí é fácil, muito fácil de entender. Por quê? Veja só, o que acontece? Por que surge essa força para cima? Por quê? Olha só, aqui, a pressão é maior do que aqui. Pronto, já basta isso para entender. Basta isso. Por quê? Se a pressão é maior aqui embaixo, a força por unidade de área é maior. Então, a força exercida sobre essa parte de baixo, né? A força exercida sobre essa parte de baixo é maior do que a força exercida pela parte de cima. Consequentemente, essa força ganha. É isto. E impulsiona o cubinho para cima, né? Mas vamos entender isso, então, da seguinte forma. A pressão aqui, né? Poderia chamar esse ponto aqui de B, menos a pressão no ponto A. Então, vamos chamar esse aqui de A, né? A. E B embaixo, né? Então, é igual a ρ vezes G vezes H, né? Agora, veja, o empuxo é igual à diferença dessas duas forças. A força F1 para cima e a força F2 para baixo. Mas a força F1 para cima é maior, né? Por quê? Porque a força é igual à área. A área é a área do cubinho, essa área A, que está indicado aqui por S, mas eu poderia colocar A. Então, é igual à área, não importa, é igual à área, né? A área, vezes P1 menos P2, mais P1 menos P2, nós já sabemos, é igual a ρ, mas ρ aqui é a densidade, é isso que seria bom a gente reforçar, né? Ρ aqui é a densidade do líquido, né? Porque eu estou relacionando a pressão no interior do líquido, ou no interior do fluido, né? O fato é que essa densidade aqui é a densidade do líquido. Agora, se eu dividir, né, a pressão pela área, né, eu vou obter a força. Então, agora eu tenho o seguinte resultado. P1 menos P2 é igual a ρgh, substituo aqui, né, e obtenho isso. E que o empuxo, a conclusão é a seguinte: o empuxo é igual a ρ vezes G vezes a área vezes a altura. Mas H, a altura, vezes a área aqui, vezes a área, é um volume. É um volume. É um volume. Portanto, o volume está aqui. Volume do fluido deslocado. Claro. Mas, nesse caso aqui, o volume do fluido deslocado, como ele está inteiramente submerso, então o volume do fluido deslocado é igual ao volume do objeto, né? Mas se ele estiver parcialmente, não. Essa é a diferença, né? Muito bem. De forma que aqui tenho, então, a famosa expressão de Arquimedes, que a gente está deduzindo, né, a partir das leis mais gerais, né? Veja que aqui tanto posso pensar em princípio como em lei, né? Porque, na realidade, eu tenho aqui considerações sobre diferenças de pressão e faço uso da lei de Stephenson. Se bem que o Arquimedes fez, a rigor, foram experiências. O resultado dele é um resultado experimental, como um grande experimental que ele era. Então, vamos aqui verificar a questão do peso aparente a partir deste vídeo que vamos assistir agora. Aqui. Então, eu tenho 3 potes iguais, porém com massas diferentes, né? Então, se eu pesar ou medir a massa... 1,2 quilogramas, não é isso? Mais ou menos, 1.240... 1, 2, 4, 5, né? Gramas. Então, esse é o peso, né, do ar, né? Na verdade, tem um empuxo do ar também. Tem, exatamente. Mas é muito pequeno, muito né? Pequeno, exatamente. Porque a densidade do ar é muito pequeno, né? E o empuxo do ar, exatamente. Bom, o que nós vamos fazer agora, né?
o que nós vamos fazer é mergulhar esse pote na água e verificar a nova marcação da massa. Nós vamos ver aqui que ficou 0,660. Nossa, reduziu a metade, Cláudio. Exatamente. Então, o ideal seria comprar tomates imersos na água, né? Porque você leva uma grande vantagem, né? Ok. Então. Muito bem. Agora, nós vamos assistir a um outro vídeo que comprova experimentalmente, né, o princípio de Arquimedes, né? A gente pode mostrar, através de experimentos simples, né, que a força de empuxo, pelas deduções das fórmulas, é igual ao peso do líquido que foi deslocado. Né? Então, como que um navio feito de aço, de ferro, sendo que o ferro é mais pesado que a água, como que ela boia, né? Como é que é possível uma coisa mais pesada do que a água, quer dizer, a densidade maior do que a da água, ela boiar? O fato é que, como o empuxo, a força de empuxo depende do peso do líquido que foi deslocado, quanto mais líquido eu desloco, mais força de empuxo eu vou ter. Então, qual é o segredo? O segredo é aumentar o volume do líquido que for deslocado. Então, no caso de um barco, eu fiz esse barquinho com massa de modelar, né? Eu aumentei a superfície disso, aumentei o volume disso, então ele vai deslocar uma quantidade de água muito grande. Né? Então dá até para colocar um bonequinho em cima, né? Um navio, por exemplo. Então você está ilustrando como funciona, né, um navio, quer dizer, qual o princípio por detrás, né, do funcionamento de um navio, né, como ele, na verdade, boia, né? Exato. Agora, se eu pegar essa massa de modelar e diminuir o volume dele, o volume do líquido que ele desloca, consequentemente vou diminuir o empuxo. Né? Então, quer dizer, não estou alterando a massa, o peso disso continua o mesmo. Né? Porém, ele vai deslocar uma quantidade de água muito menor, né? E com isso ele afunda. Né? Ou seja, o empuxo depende da quantidade de água que ele vai deslocar. Agora o volume de água deslocado foi pequeno, né? Então ele não deu conta de se equilibrar com a força-peso, né? Exatamente. Porque sempre você tem as duas forças, né? A força-peso, né? E o empuxo. Né? Aqui o empuxo ele existe, né? Quando colocado dentro do líquido, mas ele não consegue se equilibrar com a força-peso mais, porque desloca pouca água, né? Exatamente. Então, um segredo, né? Para você, se você não sabe nadar, né? Uma coisa é tentar boiar. Né? Então, qual é o segredo? Se você está nessa situação aqui, né? Muitas vezes a pessoa afunda, né? Afunda, sobe um pouco, afunda, né? Porque a densidade do corpo humano, ele é um pouquinho maior que a densidade da água. Então, a tendência dele é afundar. Né? Então, qual é o segredo para você aumentar a força de empuxo para que ele boie, por exemplo? É deslocar a quantidade de água maior possível, né? Aumentar o volume de água deslocada. Então, um dos segredos é a pessoa deitar de costas e afundar a cabeça dele também. Né? Deixa só o nariz e a boca do lado de fora. Você aumenta, então, o empuxo, porque você aumentou o volume do líquido que foi deslocado. Você mergulhando na cabeça, né? E outra dica é manter a calma e estufar o peito, encher de ar, aumentando o volume do líquido deslocado. Né? Então, nesse caso, ele consegue boiar, mantendo a calma. Se você estiver nervoso, lógico, os músculos vão se contrair, vai diminuir o volume do líquido deslocado e ele pode afundar. Né? Uma coisa que a gente pode mostrar, por exemplo, usando esse potezinho aqui com mercúrio, né? Então aqui tem o mercúrio, que é um líquido... Uma densidade 13 vezes, quase 14 vezes maior do que a da água, né? Exatamente. Um pouquinho de mercúrio que tem, então, né, já é suficiente para fazer essa garrafinha afundar até esse nível aqui, né? Então, nessa situação, o empuxo está maior do que o peso, então ele consegue, então, boiar. Né? Agora, eu mantendo o mesmo peso dele, abrir e amassar um pouquinho a garrafa,
O que eu estou fazendo agora? Diminuindo o volume do líquido que Do foi líquido deslocado. deslocado. Ele vai afundar agora. Né? Ele vai afundar. Interessante. Certo? Uma demonstração simples, né? Simples, dessa regra aí, né? Do volume do líquido que for deslocado. Agora, vamos a um resultado teórico mais geral. Eu deduzi pensando num cilindro ou num cubo, não importa. Essas figuras geométricas simples é mais fácil, né, a gente deduzir. Né? Agora, o problema é quando nós temos um objeto, não como um cubo, eu fiz no caso do cubo, né? Mas um objeto qualquer, com uma forma qualquer. Bom, aí a coisa é mais complicada um pouco, né? Mas é possível, fazendo uso do cálculo avançado. Eu só sei fazer isso com cálculo avançado. É mais para os estudantes, né, entenderem muitas vezes, né, a relevância do cálculo. Né? Então eu tenho aqui no interior de um fluido um objeto qualquer forma geométrica, né, com buraco, sem buraco, não importa. Né? Agora nós vamos, né, lançar mão, né, da expressão que nós apresentamos antes. Né? Veja, o que eu quero chamar a atenção aqui é para o seguinte: eu estou calculando aqui a força como resultado do objeto estar imerso num fluido. Né? E pode ser um fluido qualquer. Né? Agora, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, dA é o elemento vetorial de área. E esse dA, ele é sempre perpendicular à superfície, né? Em cada ponta. E ele aponta para fora. Mas a força, na realidade, exercida sobre esse objeto, é uma força para dentro do objeto. Né? Por isso que tem esse sinal menos aqui. Né? De forma que essa aqui é a força que a gente está querendo calcular, né? E essa força é igual a uma integral de superfície. Eu quero chamar a atenção para o fato de que, às vezes, a gente indica integral de superfície assim, mas, às vezes, e isso também está em vários livros, textos, né, também se indica assim. Então, muito cuidado. Aqui estamos indicando assim. Mas é, na verdade, uma integral de superfície. Porque eu estou somando a força sobre cada elementozinho de superfície, né, dA. Né? Estou somando sobre cada elementozinho de superfície dA. Né? De forma que P vezes dA é dF, né? Um elementozinho da força, né, resultante da pressão aplicada a essa área infinitesimal. Agora vem aqui um resultado do cálculo integral, né? Mas do cálculo 3, do cálculo avançado, é que a integral de superfície de PdA, né, ao longo de uma superfície, é igual à integral de volume. Sim, do volume. Esse volume V aqui é o volume delimitado por essa superfície. Esse é o volume V aqui, do gradiente de P dV. É isto, né? É isto. Fazemos uso e agora vamos deduzir aquela expressão de uma forma bastante geral. Né? É como dissemos antes, né? Aquele teorema, na verdade, ele é geral para uma integral de superfície de uma função escalar, né? E é igual à integral de volume, né, do gradiente da função. É um resultado do cálculo. Né? Portanto, de novo, né, a gente vê que a pressão agora, o gradiente de pressão passa a ser uma força por unidade de volume. É isso que eu gostei. Né? Então, a força é igual
a integral de volume do gradiente da pressão sobre o volume, porque o gradiente de P é a força por unidade de volume, né? Muito bem, então esse é o resultado. Agora, vamos ao caso bastante simples, né? Que é esse no qual o gradiente da pressão, né, é igual a menos, né? O gradiente da pressão é igual a ρ vezes G, né? Ρ vezes G, né? Ora, agora eu estou usando né, aquelas equações aqui, e substituo aqui. Mas G é constante, né? G é constante. G é constante, está aqui. G, o ρ dV é igual a massa. É isto, a massa, né, do fluido contido naquele volume V. Pronto. Força de impulso é igual a menos G, né, menos G, mais G é igual a menos GK. Consequentemente, eu obtive tudo aqui. Eu obtive o módulo da força de impulso, obtive a direção da força de impulso, o sentido da força de impulso, e não fiz referência ao cubinho, ao cilindro, né? Isso aqui é bem geral, uma expressão bem geral. Ou seja, é só para os estudantes se sentirem seguros do fato de que realmente, né, a gente pode provar, né, a lei de Arquimedes, ou o princípio de Arquimedes, para uma forma arbitrária do corpo que estamos considerando. E obtemos basicamente a mesma lei. É claro que tem muitas aplicações, né? Objetos, né, boiam, né, na superfície de um líquido, precisamos exercer uma força sobre ele, né, para que ele fique completamente submerso, né? Alguns objetos, como disse antes, boiam, outros afundam, né? Mas veja, mesmo quando afundam, eles estão sob a ação da força de impulso, né? E é claro que sabemos hoje de muitas aplicações, né? Aqui eu estou ilustrando, né, a força do empuxo para explicar como é que funcionam os balões, né? É claro que aqui a gente precisa colocar, né, no interior de um balão, né, um gás que seja mais leve do que o ar. Senão, claro, ele não vai flutuar, né? Então, é uma outra grande aplicação, porque agora nós já estamos falando de empuxo associado a força sobre objetos, né, colocados ou inseridos num fluido, um fluido qualquer, que pode ser inclusive esse grande fluido acima de nós.